E aí, cara, eu lá na aba de comunidade do YouTube, do podcast deles, que é o Ben-Hur Podcast, eles postaram lá a divulgação, né, de que eu estaria lá no podcast. E aí uns 2 ou 3 caras falaram que eu era bolsominion. E esse cara é bolsominion. Ou alguma coisa assim, é lamentável chamar um bolsominion. E aí tinha, tipo, 15 curtidas o comentário. Cara, isso é um negócio que me causa uma indagação na minha mente, assim, bolsominion. De todas as pessoas do mundo, pra dizer que gosta de político, os caras falam de mim. Cara, isso é muito estranho, cara. Isso é muito estranho. Eu falo merda de política aqui há anos, cara. Sempre do ponto de vista apocalíptico. Eu voto nulo. Eu votei no deputado do PT na última eleição. Só porque ele era muito legal, porque eu passei por ele na rua, ele começou a conversar comigo, ele me deu um panfleto, eu contei a história aqui, e eu achei ele muito legal, achei as ideias dele muito legais, e eu votei nele, cara. Eu votei num cara do PT na última eleição. Aí em 2021 o cara me chama de bolsominion. Cara, não dá pra entender. Não dá pra entender, cara. E na mesma semana uns caras me chamando de feministro lacrador. Cara, é uma confusão. A sociedade virou uma sociedade completamente esquizofrênica graças ao envolvimento político das pessoas, cara. As pessoas não conseguem mais pensar a vida fora do espectro político. Elas não conseguem. E elas não conseguem imaginar que tem alguém no mundo que vive fora desse joguinho, dessa brincadeirinha. Elas não conseguem imaginar. Então, quando alguém diz que não se importa com política, elas bolam uma teoria da conspiração em volta daquilo pra falar que tu é só um cara que tá fingindo que é isento, mas no fundo é do Bolsonaro. Que, meu? Que? Para de fazer tanto esforço físico pra bolar uma teoria da conspiração e só aceita que tem pessoas que não estão envolvidas nesse joguinho que vocês estão envolvidos. Cara, o Brasil virou um hospício que tem 2 alas desse hospício e dentro de uma ala os caras estão confirmando as ideias dele, falando sobre o esquerdopata, sobre o comunista, sobre o deputado não sei o que, sobre as ideias comunistas, sobre a agenda LGBT, sobre as cotas raciais. Os caras ficam ali se confirmando entre si, falando de direita, de Bolsonaro, de anti-esquerda, anticomunismo. Eles ficam ali na loucura, naquele caldeirão, bolando a teoria da conspiração, e ela vai crescendo cada vez mais. E na outra ala, na ala esquerda, também tem uns loucos nessa ala, se confirmando também, falando que o bolsominion, que o fascismo, que o nazismo, e eles ficam falando entre si, e vão enlouquecendo. A teoria da conspiração chega num ponto que os caras não conseguem mais parar de falar nisso. E aí quando tu chega de fora e tu vai no pátio desse hospício, na hora do banho de sol, e tu só olha pros 2 lados, os 2 grupos começam a conversar assim, ó. E que é aquele cara ali, eu acho que esse cara é bolsominion, eu acho que esse cara é comum, eu acho que esse cara é bolsominion, eu acho que esse cara é comum, eu acho que esse cara é feminista lacrador, eu acho que esse cara é nazista, hein. E eles começam a se confirmar, e tu só abana pra eles. Oi, galera, aí, tudo bem? E olha lá, fez saudação nazista, olha lá. E olha lá esse comuna dando tchauzinho pros caras lá. E olha lá, ele é esquerdista, olha, esse cara é esquerdopata, ele é comunista, olha esse cara é esquerdopata, olha esse cara é nazista, ele é bolsominion, esse cara é esquerdopata, esse cara é nazista, esse cara é esquerdopata, esse cara é lacrador, esse cara é bolsominion, esse cara é da direita, esse cara é conservador, esse cara é fascista, esse cara é nazista, esse cara é racista, esse cara é homofóbico, esse cara é da direita, esse cara é da esquerda, esse cara é bolsominion, esse cara é comunista, esse cara é da esquerda, esse cara é bolsominion. E eles começam a falar, e tu só fica, aí galera, tudo bem? Que loucura que vocês estão fazendo aí, hein? Porra! Como é que vocês conseguem? E olha lá, esse cara é nazista, esse cara é lacrador, esse cara é bolsominion, esse cara é esquerdista, esse cara é comunista, esse cara é fascista, esse cara é bolsominion, esse cara... Ele fica, e aí, gente, tudo bem? E aí, como é que tá? Pô, engraçado esse negócio de política aí que vocês estão enfurnados, hein? Vocês estão vendo que vocês estão ficando loucos? Ih, olha lá, esse cara tá dizendo que ele é não, esse cara é comunista, esse cara é comunista, esse cara é bolsominion, esse cara é comunista, esse cara é bolsominion, esse cara é comunista, esse cara é feminista, esse cara é lacrador, esse cara é bolsominion. Aí tu fala, cara, vocês estão completamente doidos com esse negócio de política, cara. Você sabe que isso aí não vai mudar nada, né? Você sabe que no fim das contas não vai mudar nada a vida de vocês. Ih, olha lá, esse cara é isentão, esse cara tá ficando em cima do muro porque ele votou no Bolsonaro na última eleição, esse cara tá ficando em cima do muro porque ele votou no Lula na última eleição, esse cara tá ficando em cima do muro porque ele votou no Haddad, esse cara tá ficando em cima do muro porque ele é bolsominion, esse cara tá votando em cima do muro porque ele é bolsominion. Aí tu fica, cara, e aí, gente, tudo bem, cara? Vamos parar de falar de política um pouco? Vamos falar de outra coisa? Vamos rir da vida? Ih, olha lá, esse cara é bolsominion, esse cara é isentão, esse cara é bolsominion, esse cara é isentão, esse cara é bolsominion, esse cara é isentão, esse cara é lacrador, esse cara é feminista, esse cara é lacrador, esse cara é reaça, esse cara é comunista, esse cara é esquerdopetista, esse cara é esquerdopata, esse cara é comunista, esse cara é reaça. Cara, para de falar isso, gente. Relaxa aí, a gente tá só se divertindo, cara. Tem gente que não se posiciona, tem gente que não joga esse jogo.
Tem gente que não passa o dia inteiro lendo notícias sobre política. Vocês sabiam disso? Ih, esse cara tá tentando ser isentão. Esse cara tá tentando ser isentão porque ele votou no Bolsonaro na última eleição. Ele tá fingindo que não votou. Gente, esse cara é comunista, esse cara é bolsominion, esse cara é comunista, esse cara é esquerdista, esse cara é bolsominion, esse cara é esquerdista, esse cara é bolsominion. E aí tu fica cada vez mais louco e tu começa a criar a terceira ala de loucura, que é o cara que fica tão maluco com a situação que a população se meteu, que tu acaba ficando louco também. E o lance é ir embora do hospício, cara. O lance é só ir embora do hospício, fazendo piada, porque não tem como. Não tem como, cara. A pessoa que colocou o sentido da vida dela na política, ela não consegue lidar com o fato de que alguém não tenha feito o mesmo. Porque isso é a prova de que dá pra viver fora dessa dinâmica. E se ficar provado por um cara que tá enfurnado nesse negócio de ser Bolsonaro, ou de ser anti-Bolsonaro, de ser do PT, de ser da esquerda, se esse cara tiver uma... É como se esse cara tivesse preso numa cela toda escura e ele tá lá, que o bolsominion, que o esquerdista, que o esquerdopata, que o comunista, que o reaça, que o bolsominion, que o comunista, que o petista, que o esquerdopata, ele tá nessa loucura, tá? E aí, esse é o sentido da vida dela. Ela não vê que ela tá dentro de uma cela escura e o sentido da vida dela virou falar sobre, sei lá, o bolsominion ou sobre o esquerdopata. Esse é o sentido da vida. Isso é o que faz ela acordar, viver, é o que deu um senso de identidade pra ela, entendeu? Isso deu um senso de identidade pra ela. A ideologia política que ela achou que é a mais legal não é só uma ideologia que ela achou legal, é um senso de identidade. Por isso que ela bota na bio do Instagram a posição política, o lugar, quem ela votou, qual é o esquerdo, eu sou esquerdista, ele não, direita, bandeira de Israel, armamentista, conservador. Entendeu? Porque a pessoa, ela estendeu aquela ideologia que devia ser só uma ideia. Ela estendeu a identificação da personalidade dela. Então, quando essa pessoa tá dentro dessa cabine escura e tu vem com um outro ponto que é, cara, eu não tô jogando esse jogo aí, cara. Eu tô só vivendo a minha vida da melhor maneira possível. Tô investindo meu dinheiro da melhor maneira possível. Tô me adaptando ao sistema. Seja quem estiver no poder, eu vou me adaptar ao sistema. Porque eu não vou gastar energia combatendo uma coisa que não vai surtir efeito nenhum. E eu sei que tu acha que se tu se aglomerar com um monte de gente numa avenida, com um monte de cartaz e pedir alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada, eu sei que tu acha que vai. Eu prefiro gastar minha energia fazendo bem a quem tá perto de mim, investindo meu dinheiro, cuidando do meu trabalho, estudando por conta própria para ser melhor no que eu quero fazer. Enfim, se o Ciro Gomes for presidente, eu vou analisar como é que eu vou agir nessa situação. Se o Bolsonaro for presidente, eu vou analisar como é que eu vou agir nessa situação. Se o Lula ganhar, eu vou analisar como é que eu vou fazer nessa situação. Eu vou tirar meu investimento, eu vou investir em outras coisas, eu vou botar tudo em Bitcoin, ou eu vou entender que o mercado só vai ficar meio louco com o Lula, mas depois de um tempinho tudo vai voltar ao normal. O que eu faço? Eu vou conversar com o meu contador, e agora? Como é que a gente faz com esse imposto? Será que tem uma forma de a gente não pagar tanto imposto? Será que tem uma forma de a gente conseguir pegar esse valor e fazer isso assado? É isso que eu vou fazer, eu vou me adaptar a quem estiver lá. É só isso que eu vou fazer. Só que assim... E aí tu fala pro cara, eu não me importo, eu não votei em ninguém, eu votei nulo. E quer saber, cara, na última eleição eu votei no deputado do PT e votei no Cabo Daciolo. E no segundo turno eu anulei. Aí se tu falar isso pro cara que tá enfurnado nessa cela, que ele mesmo se prendeu e a cela virou parte da personalidade dele, tu fala isso pro cara, é como se tu abrisse uma fresta e entrasse uma luz solar na cara dela. E ao invés dela perceber que aquela luz solar é boa pra ela, aquela luz bate na cara dela, ela faz, sai daqui! Esse cara é bolsominion, esse cara é esquerdopata, esse cara é comunista. Porque se aquela cela escura deixar de existir e entrar luz naquela cela escura, ela acha que ela mesma vai morrer, porque ela tá se identificando com a cela escura, que é essa dinâmica de política que ela se meteu, entendeu? O que tá acontecendo aqui? Então eu acho que é por isso que existe essa revolta contra pessoas que não se importam com política e conseguem falar sobre política de uma forma despretensiosa, fazendo piada, fazendo graça, ou expondo essa dinâmica, esse gasto de energia horrível em volta de política que as pessoas têm. Porque ela estendeu o seu próprio ser interior, virou dependente dessa ideologia, seja do Bolsonaro, seja da esquerda, seja o cara que é, sei lá o que vocês são aí, não sei, tem tanta coisa, o anarcocapitalista, o liberalismo,
o Estado, não sei o quê. Vocês inventaram um monte de coisa pra estender a sua própria personalidade até essa coisa. Então, quando alguém não tá nessa dinâmica, é meio que uma afronta à própria personalidade da pessoa. E eu acho que o cérebro da pessoa que tá enfurnada nessa dinâmica de política, ela vê como uma ameaça à sua própria vida. Porque se ela vê que alguém tá vivendo fora dessa dinâmica, ela vai morrer no sentido interior da coisa. No sentido de que ela vai perceber que essa personalidade que ela inventou pra ela não precisava existir, não precisava ter. E quando ela vê alguém que confronta essa ideia, confronta entre aspas, que eu não confronto ninguém, eu só falo aqui de boa, não vou no sentido de eu não vou ativamente confrontar ninguém. É como se ela fosse morrer, cara. Essa ideia. Porque se tu mata a ideia de politização, e se essa ideia de politização está diretamente ligada com a personalidade de alguém, essa personalidade dessa pessoa vai morrer junto com a ideologia. E ela não consegue lidar com isso. Mas se ela deixar a ideologia morrer, ela conseguir passar por essa fase de perceber que dentro dela existe um grande ser que não é esse ser politizado, que não é a ideologia que ela inventou para si mesma, ela vai conseguir viver bem, mas passar por essa fase de morte é foda, e aí a pessoa fica completamente louca. Eu acho que, pra mim, essa é a explicação de por que eu tô sendo chamado de bolsominion e de feminista, lacrador, esquerdista na mesma semana. Na mesma semana. Porque eu não teste. Eu não sei exatamente por que tem gente que tava me chamando de bolsominion, mas eu sei porque estão me chamando de feminista lacrador, que é porque eu tava fazendo chacota desses movimentos MGTOWs. Então eles não conseguem perceber que é só um cara fazendo brincadeira sobre um assunto específico. Eles agem como se fosse um inimigo. E por que eles agem como se fosse um inimigo? Porque a personalidade deles está diretamente ligada com essa sigla que eles inventaram. Não existe mais um indivíduo, existe um indivíduo colado a um grupo. Então é a mesma coisa. Então quando tu faz brincadeira com esse movimento, eles acham que é com o grande ser deles mesmos. Entendeu o que está acontecendo? Então eles se revoltam e aí eles acham, bom, se esse cara tá atacando a minha personalidade, que é essa aqui, comigo e tal, então esse cara, ele também se identifica com uma ideologia e ele é um feminista lacrador. É isso que ele é. Porque ele tá noiado nesse negócio. E as pessoas me chamando de bolsominion, eu tô tentando entender. Eu vi que um cara falou que eu só chamo reaça no A Deriva. Cara, um dos caras que eu mais queria conversar na minha vida era o Caio Fábio. E o Caio Fábio falou mal do Bolsonaro no podcast e falou bem do Lula. Sabe o que eu falei? Nada. Porque eu não... Foda-se, eu não tenho opinião nenhuma, cara. Show de bola. Essa é a tua opinião? Legal. Caguei. Então tá lá no meu podcast, cara. Um cara falando mal do Bolsonaro e bem do Lula. Cara, eu não sei de onde as pessoas... Eu acho que quando eu levei o Digão dos Raimundos, eu vi muito comentário de esse cara é bolsominion, esse cara é reaça. E aí eu acho que se tu chama um cara, entre aspas, reaça, tu é também. Sei lá o que esses caras acham da vida, meu. Mas não é um desperdício de energia, cara. Tipo assim, cara, eu chamei o Mestre Lee nessa semana no A Deriva. O cara com uma puta história de vida. O cara dava aula de taekwondo na Coreia do Sul, participou de gangue. Veio pro Brasil na década de 70, cara, sem nada. Arrumou um emprego. Foi desafiado pela família Grace. Conseguiu transformar o taekwondo num taekwondo, né? Assim que se fala. Num esporte oficial no Brasil. Oficializou o esporte no Brasil. Se não fosse ele, não teria isso. E aí, o cara só consegue ver reaça, comuna, esquerdista, direitista, Bolsonaro, Lula. Ele só consegue ver isso, cara. Aí ele fala, esse cara só leva... reaças no canal dele. E tu fica, que, meu? Você tá perdendo a oportunidade de ouvir tanta gente. Cara, lembra da Tariana, a psicoterapeuta, falando sobre pais narcisistas? O cara, o que tem a ver? O que tem de reaça nisso, cara? Se eu tivesse que chutar, até chutaria que ela é completamente esquerdista e até feminista. Sei lá se ela é ou não. Desculpa, mas se eu fosse chutar, eu chutaria isso. Tá entendendo, cara? Por que os caras vivem nessa vibe, cara? Por quê? Sei lá, meu. Que coisa triste, cara. Por isso que não dá mais vontade de participar de nada, cara. Sabe o que é foda, cara? Depois que eu fui no podcast lá do Di Lopes, que deu aquela merda toda, eu falei que eu nunca mais ia em nenhum podcast. Aí eu comecei a receber convite de podcast, de um monte de podcast de gente que eu gosto, cara. Aí eu não consigo não ir. Eu recebi convite do podcast do Sérgio Sacani. Como é que eu vou dizer não?
pro cara. O cara é maravilhoso, eu adoro ele. Como é que eu vou falar não? Aí eu recebi convite do podcast do Bento Ribeiro. Como é que eu não vou? Mas acho que a partir de agora eu não vou mais em nenhum, cara. Eu não tenho a menor vontade mais de viver nessa dinâmica de merda das pessoas.